Boa noite a todos, né, a todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? Bem-vinda, Natália. A nossa terceira roda de conversa de 2024, né, do Programa Indígena de Permanência e Oportunidade na Universidade, mais conhecido como PEOPLE, né? Bom, a nossa roda de conversa é uma das nossas atividades, né, do programa e está ligado ao eixo de formação política, cujo objetivo, né, é trazer para o debate temas atuais, né, que são pertinentes, que mobilizam os movimentos e as lutas indígenas. Nesse sentido, a roda de conversa é um momento de debate, né, também, e de informação e aprendizagens. A nossa mediadora de hoje é a Micaele Potiguara, né, que vai conduzir a mediação. Estarei aqui também acompanhando junto com vocês e só gostaria de lembrar os nossos combinados, né, em relação a câmeras ligadas, em relação a também no final a gente vai tirar foto, né, para o nosso registro de sempre, como vocês sabem. Então agora eu vou passar a palavra para a Micaele. Micaele, eu acho que você vai passar, você ia apresentar, né, o Francisco, mas daí você apresente já a, a Natália Mapuá. É com você, Micaele. Oi, gente, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Boa noite, me chamo Micaele Andrade, sou do povo Potiguara, faço engenharia de redes aqui na Universidade de Brasília e hoje, né, serei mediadora. Queria iniciar apresentando a nossa convidada especial de hoje, a Natália Mapuá, e a convidada de hoje é uma jovem mulher indígena com bastante bagagem de experiência de ativismo socioambiental. E, e para falarmos sobre o tema de hoje, né, que é direitos indígenas e empreendedorismo como ferramenta de fortalecimento dos territórios. E eu queria abrir para a Natália poder se apresentar, falar um pouco melhor sobre ela. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Micaele. Consegue me escutar? Sim, estamos ouvindo. Ah, que ótimo. Não tá travando pra vocês, não? Que pra mim tá travando um pouquinho a tela aqui. Tá tudo Não, bem? tá normal. Ah, que ótimo. Sim. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Começo pedindo desculpas porque minha voz vai ficar um pouco baixa, que eu tô vindo da tele, peguei a virose que todo mundo pegou e minha resistência, inclusive, tá muito baixa e tô aqui no maior esforço, mas como tinha prometido, já estava agendado, não podia desmarcar. Então, se eu tossir em algum momento aqui, tiver uma crise de tosse ou ficar tossindo igual um cachorro velho, me desculpem já inicialmente. Estou muito feliz pelo convite e muito feliz também por ter tantas pessoas aqui, ver tantos universitários, inclusive. Me chamo Natália, como já foi apresentada. Sou indígena do povo Mapuá. O povo Mapuá fica localizado no município de Breves, aqui no Pará. Atualmente eu estudo na UFPA e resido aqui em Belém mesmo. Belém, que é a capital. E na UFPA eu estudo Direito. E para além da UFPA e com os trabalhos na pesquisa, também atuo. A minha atuação é principalmente voltada para a juventude, tanto a juventude indígena quanto a juventude de maneira geral. Então, dos diversos espaços, como estava lá no card, naquela descrição, ela se dá nesse lugar de estar fortalecendo a juventude, os nossos direitos como um grupo vulnerável e como que a gente pode estar atuando, principalmente como juventude indígena, a partir da defesa dos nossos territórios. É isso. Obrigada, Natália.
Eu acho que a gente já pode começar, né? Falar sobre o tema. Ah, eu acho que o Francisco já chegou, né? Isso. Francisco tá por aí. Então, pessoal, Francisco é o novo assessor técnico do People, que pode se apresentar também. Francisco, Eu tá acho que por está mudo, aí? Francisco. Talvez seja o fone conectado aí, alguma coisa assim. Não estamos ouvindo. Não sei se é para vocês, mas para mim também não está saindo som. Tá, não. Eu também não tô ouvindo, não. Então, já que daqui pro final acho que ele aparece. Então, a Natália pode dar início, né? Falar sobre o tema de hoje, que é Direitos Indígenas e Empreendedorismo como ferramenta de fortalecimento dos territórios. Micaele, sobre a dinâmica, eu tenho um tempo específico ou posso ficar à vontade? Como é que ficou? Eu acho que você pode ficar à vontade. Tá, tem perguntas depois, né? Isso, isso. Ah, tá bem. Vamos lá, gente. Para quem chegou depois, meu nome é Natália e vou te conversar um pouquinho com vocês. Quando eu escolhi esse tema junto do Yuri, faz algum tempo, porque esse processo de escolha das temáticas é bem antes, né? E aí, depois disso, aconteceu várias coisas, inclusive o ATL, que demanda muita energia e tempo nosso. E aí, por um período de tempo, eu esqueci, e tinha até deixado de rever isso. Aí, depois que eu cheguei da TL, que eu fui ver o tema, aí eu vi, assim, direitos indígenas e empreendedorismo. Aí eu fiquei assim, nossa, como que eu fui escolher esse tema? Como é que as duas coisas se casam? Eu fiquei pensando assim, onde eu estava na cabeça para escolher esses dois assuntos que são tão complexos, os dois, que os dois, por si só, já geram uma discussão muito grande. E como que eu relaciono eles? E o que é que eu estava pensando no momento em que eu escolhi o tema e fiquei mó reflexão, assim, imaginando isso. Mas é muito interessante como também o quanto que vindo até ele participar desse momento muito importante de luta para a gente também me traz muito a reflexão sobre por que dessa escolha. O direito é a área que eu estou estudando, então é uma das minhas principais habilidades com conteúdo e com informação. O empreendedorismo é uma área que eu atuo aqui na Amazônia, principalmente no estado do Pará, na qual eu faço formações dentro do contextualizando para vocês a temática. E esse projeto, Horizonte para Jovens Indígenas, é um projeto que ele parte justamente desse lugar de que quando a gente está dentro da aldeia, a gente não consegue ter acesso a tantas formações, porque a maior parte desses cursos, dessas capacitações, formações que são feitas, elas ficam ou limitadas às cidades urbanas ou ao modo virtual, que faz com que não seja nada acessível para a gente dos territórios. E esse projeto Horizontes ele foi criado justamente para suprir essas necessidades de ser uma formação que consiga pode ser feita dentro das aldeias. E nisso já viajei por vários povos e aldeias daqui do estado do Pará fazendo essa formação de empreendedorismo. E aí vocês se perguntam, mas o que seria esse empreendedorismo indígena? Para mim é uma das principais ferramentas assim de trabalho, porque o empreendedorismo indígena, ele vai exatamente de encontro com esse lugar de como que a gente pode estar defendendo nossos territórios.
porque dentre as muitas lutas que a gente tem, seja na política, seja na economia, porque economia sim fala muito sobre como que a gente tem acesso a muitas necessidades nossas quanto pessoais, né? E fiquei imaginando assim, quando teve a construção do projeto, o quanto que a gente precisa estar fortalecendo as nossas produções e as coisas que são feitas dentro dos nossos territórios. E muito porque essas produções, elas dizem muito sobre as nossas culturas, dizem muito sobre os nossos costumes e as nossas tradições. E aí a gente entra justamente nesse lugar, que a gente tem muitos conhecimentos, muitas tecnologias ancestrais, como tem sido posto, e como que a gente consegue fazer com que isso seja favorável a nós, e não seja simplesmente produções ou conhecimentos que a gente não utilize para o nosso favorecimento. E daí nasce esse termo de empreendedorismo indígena. O empreendedorismo é inativos. E a gente já tem esses negócios muito criativos. Às vezes a gente só não entende necessariamente por onde começar e o que fazer para que ele venha a se tornar rentável, né? Venha a dar lucro, venha a trazer valores monetários para a gente. E aí, o empreendedorismo indígena, ele nasce exatamente nesse lugar. De que nós já somos empreendedores natos, porque a gente já tem muitas invenções, a gente já tem a partir de nossas culturas, e que essas culturas são conhecimentos passados de geração em geração, eles podem vir a se tornar negócios. Tá travando um pouco. É minha internet ou só é para uma pessoa? Se não, posso tentar trocar aqui. Para mim também. Para mim também tá travando. Tá, Tá um pouco só, mas dá para entender, assim, dá para acompanhar. Para mim também tá travando. Pra mim não, também. a internet, então. Tá? É só um minuto. Que aí a gente vê se é isso. Um minutinho. Tranquilo. E agora? Voltou? Melhorou? Começa a falar para a gente ver. E agora? Tá me escutando bem? Estamos. Mas tá melhor que antes? Vamos descobrir. Tá bom. Se por acaso travar, vocês podem me interromper, porque vocês só não podem ficar sem entender o que eu tô falando. E aí eu posso tentar uma outra internet. Que agora não tá mais travando, não? Ah, perfeito. Vamos lá. Eu estava falando do empreendedorismo. E o empreendedorismo, ele nasce exatamente desse lugar da gente conseguir estar fortalecendo os nossos territórios, os nossos costumes e as nossas tradições. E que por muitas vezes essas tradições, elas são até perdidas por falta de incentivo. E que quando a gente transforma uma cultura, algo que a gente tem ali como costume tradicional, em um negócio, a gente está somando para que esse negócio ele venha a estar se fortalecendo, cada vez mais se expandindo. Eu digo isso porque, por exemplo, em uma sala de aula que eu fui uma vez, do povo Paracanã, aqui do Pará, e as mulheres estavam perdendo a cultura de fazer artesanato de miçanga, porque lá eles já estavam em um outro momento em que eles recebiam uma
licenciação ambiental, finalmente não estavam precisando de recursos, e aí era muito difícil eles conseguirem realizar essa venda. E isso é um problema muito grande de diversos territórios de conseguir escoar essa produção que é feita dentro da aldeia. E aí, por conta de todos esses desafios, eles acabaram começando a não fazer mais os artesanatos e perder. E isso começou uma geração antes, a geração das mulheres, somente as mulheres que faziam artesanato lá, que fazem, na verdade. Aí a geração atual já não estava mais fazendo e possivelmente a próxima geração já ia perder totalmente. E aí eu chego lá e mostro, olha, gente, isso aqui é muito importante para vocês, porque para além de todas essas possibilidades de venda, de valoração, existe uma cultura e todo um conhecimento passado de geração em geração por trás disso. Então, se vocês começarem a se organizar e transformar em negócio e assim conseguir estar fazendo essa venda, vocês podem estar passando isso até mesmo para as próximas gerações. E nisso vai se dando esse lugar de como é importante a gente estar olhando para esse cenário de empreendedorismo. E aí eu entrei no lugar de que, quando a gente consegue fortalecer o nosso território, principalmente através da juventude, que é um ponto crucial, e através dessas produções que já acontecem, e esse fortalecimento ele pode se dar de diversas formas, gente, assim, inimaginável, que vai desde a gente ensinar um parente a como colocar um valor naquilo que ele produz, até mesmo ensinar ele como não vender para atravessadores, que é um problema muito grande para nós que realizamos essas vendas. Quanto que os atravessadores vão até dentro dos territórios, compram por um valor muito baixo e depois revendem por um valor altíssimo, e o quanto que isso prejudica as próprias vendas. E essa iniciativa agora que foi feita pelo MPI, do produto, o selo indígena, né, é inclusive para tentar fazer uma quebra desses atravessadores. E o quanto que quando a gente caminha de um lado fortalecendo os territórios a partir desse lugar de estar fomentando a economia e estar fomentando as culturas de produções, a gente está exatamente caminhando para esse lugar de fortalecer os direitos. Porque é muito certo para nós que os nossos direitos eles estão intrinsecamente ligados com o nosso território. Então, uma vez que o nosso território é afetado, os nossos outros direitos são afetados. E quando afeta o nosso território, afeta o nosso corpo. E se afeta o nosso corpo, afeta o nosso território e não tem como desligar nenhum do outro. E sempre que a gente, principalmente nós, quanto universitários, eu também na universidade, a gente sempre precisa caminhar com esse lugar de vamos reivindicar os nossos direitos, mas sempre pensando que dos diversos direitos, que é um leque, que são violados, a gente tem o crucial, que é o direito ao nosso território. E se a gente não consegue estar caminhando por um lado, defendendo diversas outras coisas, reivindicando diversas coisas, e não reivindicar o direito ao nosso território e fortalecimento dele, a gente cai exatamente no lugar de estar fadados a enfraquecer os nossos direitos de forma geral. Porque a gente olha para a nossa conjuntura legislativa e sempre é muito mencionado o artigo 231 e 232. Eu não sei quanto que para vocês é novo, mas acredito que já é muito velho ouvir falar desses dois artigos. Que o 231 é o artigo que prevê o nosso direito ao território e o é o que prevê os nossos direitos e etc. E o quanto que falam muito desses dois artigos e que as nossas vidas são baseadas nisso. E que realmente que foi uma conquista muito grande, né, dos nossos antepassados ter conseguido na Constituinte. Mas o quanto Desculpa interromper, Natália, mas é que travou bem na hora que você estava falando dos artigos 232. Acho que é importante deixar eles bem claros, né? Você poderia repetir, por favor? Claro. Os artigos que eu estava falando é o artigo 231. Ambos são da Constituição Federal, tá, gente? E aí o 231, ele fala do nosso direito ao território, que é direito à terra, às terras indígenas,
Então, todos os nossos processos de demarcações, eles estão baseados nesse artigo, que é o 231, e a nossa luta, a nossa conjuntura política atual, ela se baseia exatamente nisso. E eu acredito que para vocês isso não seja algo novo, mas é sempre bom frisar, a gente nunca sabe os níveis de conhecimento, então gostaria de colocar aqui para vocês. E o quanto que é importante o 231, né? E o outro é o 232. O 232 também da Constituição Federal, ele é justamente também esse artigo que vem falar o nosso direito aos costumes, às tradições, a nossa forma de viver de modo tradicional e originário. Então, a gente sempre caminha junto com esses dois artigos, que é o 231 e o 232. E, às vezes, muitas pessoas acabam se tendo muito a esses dois artigos. Eles são muito importantes, extremamente importantes, mas a gente jamais deve esquecer que nós somos cidadãos brasileiros e toda a Constituição ela nos dá diversos direitos, e não apenas o 231 e apenas o 232, mas sim toda a Constituição. E aí, a gente tem diversos outros direitos que vão ser previstos em outras legislações e na Constituição também, direito à vida, o 225, por exemplo, que nos atravessa muito, que é o direito ao meio ambiente. Esse é um dos direitos que são muito falados hoje com a nossa atual crise climática. Então, é o 225. E o artigo 225, ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E tanto para essa geração atual, quanto para a futura geração. E as pessoas não indígenas, elas se baseiam muito nesse artigo, que é o 225, para dar o seu direito ao meio ambiente equilibrado e ter mais legislações voltadas para as questões de mudanças climáticas. E aí, voltando para o 231 e 232, gente, porque para mim é muito importante. Eu sempre levo para a sala de aula quando vou fazer as formações de empreendedorismo, porque esses dois artigos, para além de toda a Constituição, que também é direito nosso, são dois artigos que foram uma conquista muito grande. Foi uma conquista muito árdua e que alguns antepassados, né, algumas pessoas já morreram nos que estavam ali na luta da Constituinte, mas que foi uma luta muito ferrenha e que não tinha tantos recursos como a gente tem hoje, por exemplo, para ir para Brasília. E eu vou falar aqui rapidamente, contextualizando esse período histórico, porque principalmente a gente, quanto estudante, a gente precisa saber dessa parte. Que após a ditadura militar, que é um momento muito importante em que a gente teve diversas violações de direito e muitas mortes de indígena, e principalmente muita retirada de povos dos seus territórios, a gente começa por processo de democratização e construção de uma Constituição. Constituição é aquele livro que é um documento que tem as nossas leis e que a gente tem dever lá e direitos. Tem tanto dever e direitos e que qualquer cidadão brasileiro está submisso a essa legislação. Todos os países têm sua Constituição. E aí foi que começou a criação da nossa Constituição a partir desse processo de ditadura militar. E aí, quando começaram a construir, queriam colocar como se os indígenas fossem pessoas tuteladas. E não sei se vocês sabem, uma pessoa tutelada é aquela que não consegue, digamos, ter sua própria voz, dizer sobre suas próprias vontades e ações. Essa é uma configuração de uma pessoa tutelada, como uma criança tutelada por seu responsável, maior de idade, que possa ali estar auxiliando em suas ações e decisões. E uma pessoa tutelada era isso que queriam fazer com os indígenas quando estavam construindo a Constituição. E a partir disso começa o movimento dos nossos parentes mais antigos e vão para Brasília e começam a reivindicar e queremos nossos direitos, queremos nossas terras. E principalmente porque eles estavam vindo do período da ditadura militar, que foi um período muito duro, que foi um período muito ruim, assim, de uma forma geral, para todos os brasileiros, mas principalmente para os indígenas, que até hoje têm resquícios, marcas de muita violência desse período. E aí a gente tem, inclusive, aquela célebre cena do Krenak passando o genipapo no seu rosto, cobrando direitos, dizendo que temos direitos, que somos pessoas
e que somos pessoas que detêm direito e etc. E a partir de todo esse processo de muita luta, a gente consegue ter na Constituição os nossos direitos reverberados por este artigo 231 e 232, que estão ali prevendo o nosso direito à terra. E é muito importante colocar isso, porque o cerne dos nossos direitos atuais, eles estão girando em torno do marco temporal. E isso tem se discutido muito, muito mesmo. E às vezes a gente não consegue nem entender como que se dá. A gente sabe muito que é muito prejudicial e que nos retira a terra e que a gente tem lutado e que foi para o STF e que a gente tem uma bancada ruralista. Mas às vezes a gente não entende esse contexto de quais as violações de direitos que estão ali contidas no marco temporal. E o marco temporal, ele entra justamente nesse lugar de como que eles querem estabelecer que somente temos direito a partir de 1988, que é quando criam a nossa Constituição, se exatamente em um período antes desse, que é o período da ditadura militar, diversos dos nossos parentes de povos do Brasil foram retirados dos seus territórios. Chega a ser um absurdo, para além dos outros contextos, né? Que desde 1500 a gente tem invasões e retiradas dos nossos territórios. Mas que a gente tem um período, que é da ditadura militar, que é um período muito importante de retiradas dos nossos territórios. E logo após dele é firmada uma Constituição. E eles querem dizer que somente a partir dessa Constituição é que a gente tem direito aos territórios. E esse marco temporal, ele cai exatamente nesse artigo 231, que diz que a gente tem direito a terras indígenas. E se a gente tem o artigo 231, que está dizendo que a gente tem direito às nossas terras, que são terras originárias, que ali estão as nossas tradições, como que agora eles vêm com um marco, né, que passa por diversas instâncias jurídicas, dizendo que a gente não tem direito? E isso cai exatamente em um termo chamado inconstitucionalidade, que é quando não é constitucional, quando vai contra uma norma constitucional, porque a gente tem essa previsão. E o marco temporal ele não viola só o 231, que é o direito à terra. Ele viola também o 232, que é o direito aos nossos costumes, que é o direito à nossa tradição e à nossa religião. Se a gente tem um território que os nossos antepassados estão enterrados, se a gente tem um território que ali está todas as nossas vivências das nossos ancestrais, como que eles violam isso, retirando esse território ou não nos permitindo voltar para ele? Esse é o grande cerne do marco temporal e tem sido a nossa grande luta atual. É por isso que tanto se fala e por isso que tanto a gente tem cada vez mais debatido, levado para os espaços. E penso que o quanto que vocês aqui, com acesso à informação, e eu não sei se eu estou usando muitas palavras técnicas, mas eu tento ser o máximo acessível, porque entendo esse lugar de dificuldade também. E estando fazendo curso de Direito, eu tenho um pouco mais de acesso a esses entendimentos jurídicos, mas eu sei o quanto que isso é complicado também, até mesmo para a gente que está na universidade e está tendo um pouco mais de acesso. Mas o quanto que é nosso dever, quanto parentes que estão na universidade, que estão nesses contextos de mais informação, levar essas informações para os parentes que estão na aldeia, que às vezes não conseguem acessar com tanta facilidade. E o quanto que a gente precisa estar cada vez mais preparados mesmo, porque o marco temporal é do diversas outras formas que sempre utilizam para com as violações dos nossos direitos e todas as vezes que entra em contexto qualquer tipo de violação, os nossos direitos indígenas são os primeiros que são violados, são os primeiros que são invadidos. E aí a gente partindo desse lugar, dessa luta por defender os nossos territórios, a gente cai exatamente nisso. Não sei se vocês chegaram a ter acesso àquela carta a carta do ATL, que foi divulgada pela PIB. É uma carta muito bonita. Todas as vezes que eu escuto, eu fico muito emocionada. Se algum de vocês aqui ainda não leu, ainda não escutou essa carta que foi disponibilizada, dei uma lida. E lá eles falam exatamente disso, quanto que as nossas vidas elas estão intrinsecamente ligadas aos nossos territórios e que a gente precisa defender os nossos territórios e que a gente sempre esteve aqui. Isso é um fato e que eu não estou falando nada de muito novo. Talvez eu possa estar falando em outras palavras, mas
com certeza é muito limitada também. Mas o quanto que a gente precisa caminhar para estar defendendo isso, alcançando esses espaços que sempre nos foram negados e retirados. E quando eu digo isso, eu digo de forma sistemática para que a gente não estivesse, inclusive na universidade que a gente está hoje. Então, já é muito lindo pensar que tem tanta gente aqui, tanta gente que está na universidade, tantos parentes que estão ocupando esses espaços. E isso já é resistência, isso já é muita resistência. Mas também eu fico pensando o quanto que a gente pode estar, quanto jovens, com acesso a informações, a mecanismos e a ferramentas, formulando novas ideias e que essas ideias venham estar fortalecendo os nossos territórios. E isso pode ser de forma livre da criatividade de vocês, que vocês imaginarem. E eu já estive com vários alunos e eu sempre fiquei colocando assim para eles. Gente, ok, agora que vocês estão na universidade, desculpa, como que vocês podem estar ajudando o povo de vocês que ficou lá no território? Obviamente que é muito importante frisar isso. Só de você sair da aldeia, sair do território, conseguir estar na universidade e passar por todos os desafios, já é uma vitória e uma resistência incrível. Isso é muito admirável, porque é muito difícil. Eu morando aqui em Belém já tem alguns anos, mas a única vontade que eu sinto é voltar para minha comunidade, construir minha casa lá e ficar lá morando e não vir mais para cá, para a cidade. Mas quanto a gente já posto nesse cenário, como que a gente pode estar ajudando os nossos territórios? Como que a gente pode estar utilizando dos mecanismos, dos acessos e das informações que a gente tem para ajudar o território, que vai ajudar nos direitos dos povos indígenas, no direito dos nossos povos? E aí eu sempre coloco para os meus alunos: vocês têm muita criatividade e têm muitas demandas dentro do território. Então, pensem e sempre há um universo de possibilidades para com isso, que vai desde ajudar na divulgação de alguma produção, que vai desde buscar formações para dentro do território, que vai desde escrever um edital com um projeto de fortalecimento do território, que vai desde formular alguma política, de conversar com algum parente que tem mais acesso, de conversar com alguém, de criar o Instagram, de divulgar, sei lá, o artesanato, de levar para um evento, de colocar a liderança em contato com alguém. Existe N possibilidades disso, e que todos eles caminham exatamente para esse lugar de efetuação dos nossos direitos quanto indígena. E que, ao mesmo tempo, eu entendo que são diversos atravessamentos, que são diversas dificuldades, que essas dificuldades, elas passam desde dificuldade com o entendimento de certas aulas, ou ou de vivência, ou de emocional, psicológico, dentre outros, mas o quanto que a gente é muita resistência de ter chegado aqui. E acredito que, para mim, isso sempre foi o que me fortaleceu. O quanto que da minha família eu sou a segunda a conseguir essa universidade e que antes de mim não tinha outras pessoas acessado. E o quanto que os meus ancestrais lutaram muito para que eu conseguisse chegar aqui hoje. E acredito que cada um de vocês tenha sido assim também, sabe? Quanto que a gente tem toda uma história, a gente carrega toda uma ancestralidade com a gente, o quanto que isso por si só já nos fortalece e faz a gente continuar e seguir. Eu vou abrir, acho que agora, não sei se tem pergunta, mas para mim não ficar falando muito também, mas que vocês podem adentrar em pontos específicos. Eu queria ter organizado melhor, mas também estava esperando a dinâmica daqui de vocês. E espero que não tenha travado muito e que eu tenha sido clara, mas qualquer coisa também vou ficar aqui para responder perguntas de vocês. Então, muito obrigada, Natália. Foi ótimo. E o Yuri colocou a declaração aí no chat, para quem quiser ler também.
E queria iniciar fazendo algumas perguntas, depois eu abro para os demais estudantes. Eu queria. Primeira pergunta: quais os principais desafios que o empreendedorismo indígena enfrentam em seus territórios? O principal problema é o escoamento das produções. São dois, na verdade. É o escoamento, porque a gente sabe que a logística de acesso aos territórios ela é muito difícil. Então, para chegar, por exemplo, de um território, de uma aldeia até a cidade, até um local que consiga ali ter um valor bom, perpassa por transporte e diversos custos que faz com que, às vezes, nem consiga ter um valor bom com o produto. E aí a gente cai exatamente no lugar que eu comentei anteriormente, de atravessadores, pessoas que compram dentro da aldeia e vendem depois na cidade. E eu já vi, por exemplo, um povo aqui no Pará, não vou lembrar o nome agora, mas que as mulheres adoravam artesanato, muito mesmo, mas o território era muito longe, era alguns dias de barco para conseguir chegar até o local mais próximo para vender. E aí, toda vez que eu ia lá no território, elas tinham muito, muito artesanato mesmo, porque elas só produziam, só produziam e não conseguiam vender. Então, esse é um grande problema. É como que a gente pode estar criando mecanismos para fazer com que essas produções elas saiam do território e consiga chegar até o local de venda e que seja um local seguro para venda também, que isso é importante. Mas um outro desafio muito que acho que tem sido um dos principais que eu tenho visto dentro das aldeias é a gente conseguir enxergar as nossas produções, que para a gente é tão natural e tão normal, que já são feitas dentro da aldeia, como uma possibilidade de negócio. E o quanto que elas são, assim, um máximo. E eu digo isso no sentido de, por exemplo, produção de óleo de coco numa aldeia específica. Para eles aquilo é normal, é o óleo para passar no cabelo, para fazer uma comida. Mas o quanto que esse produto específico do óleo de coco, ele pode vir a se tornar um negócio depois, e às vezes os parentes não conseguem enxergar o quanto que esse produto pode vir a se tornar um negócio. E o quanto que a gente tem diversos outros, assim. E quando eu faço as turmas, geralmente essas turmas tem um momento que elas vão criando, os alunos vão criando os negócios e no final eles fazem uma feira e expõem todos os negócios que eles criaram. E aí eu começo a perceber o quanto que existem negócios muito diferentes e que às vezes a gente nem consegue perceber que o quanto que a gente tem produções e que essas produções elas são muito inovadoras. Eu acho que são esses dois pontos. Obrigada. Tem outra pergunta que é: como o empreendedorismo pode fortalecer as comunidades indígenas e preservar a cultura e valores da comunidade? Eu acho que foi um pouco respondida, mas só para frisar, ela fortalece justamente nesse lugar de que, como acho que assim, levando para o lugar de juventude, geralmente a gente se encontra nessa perspectiva de tentar entrar na universidade, tentar conseguir emprego, e muitos jovens vê na solução para uma melhoria de vida sair da aldeia e buscar novas possibilidades, seja de trabalho, seja etc. Então, quando a gente começa a estar utilizando um negócio ali dentro, a gente está também é, incentivando que esses jovens permaneçam dentro da aldeia e que eles consigam utilizar de uma produção que está ali no território, e essa produção pode ser tanto de um conhecimento, pode ser de uma fruta, pode ser de uma verdura, pode ser de mandioca, são diversos os produtos que a gente tem, e o quanto que isso pode vir a estar fortalecendo sua forma de vida e lhe dar recursos para comprar outras coisas que sejam necessárias, até mesmo alimentação, por exemplo.
fazendo com que a gente tenha um fortalecimento. Uma coisa que sempre eu pontuo é que, às vezes, quando a gente utiliza de uma certa agricultura, e um exemplo disso é por exemplo, o cupuaçu. É uma fruta, e ali a gente tem as árvores dentro do território, principalmente aqui na Amazônia. Eu acho que só aqui na Amazônia. A gente tem a árvore dentro do território, e quando a gente começa a utilizar daquelas árvores para tirar o fruto e fazer suco, polpa, óleo e etc., a gente vai começar a preservar aquelas árvores ali e fazer um cultivo dela para que elas venham cada vez a estar fazendo produção melhor de frutos e fortalecendo aquela árvore, porque aquela árvore ela está ligada a um negócio indígena, e quando aquela árvore está ligada a esse negócio, a gente vai fortalecendo para que ela venha cada vez estar presente para as outras gerações. E aí, quando a gente começa as aulas, por exemplo, a gente coloca, gente, bora ver aqui quais são os produtos que tem dentro do território. Aí os alunos sempre começam a listar vários produtos e vão falando das frutas, vão falando do artesanato e a gente vai colocando. E aí a gente fala, olha, ok, vocês estão vendo que esses produtos, todos eles são infinitas possibilidades de negócio. Mas esses que vocês estão falando aqui são todos os que vocês conseguem ver agora. Possivelmente, em algumas gerações passadas, deveria ter muitas mais outras frutas e muito mais outros produtos dentro do território que não resistiram com o tempo, que às vezes vai para além da ação do homem mesmo, por questões climáticas naturais, que é perdido, mas que não existe mais. E que se a gente não manter o cultivo e manter qualquer tipo de mecanismo para que continue, possivelmente os filhos e netos de vocês podem não ver muitas desses produtos que vocês estão vendo hoje. Então, esse lugar da gente estar incentivando para que as produções sejam produções dos territórios, elas vão justamente para esse fortalecimento da nossa floresta. Porque uma vez que a gente, indígena, utiliza dessa floresta para com os nossos negócios, a gente vai cuidar e vai zelar para que seja uma produção sustentável, diferente das outras produções que cada vez mais têm desmatado os nossos territórios. Obrigada. Agora eu vou abrir para comentários ou perguntas dos demais estudantes, deixando uns 13 minutos. Vou começar com o Felipe, né, que já levantou a mão. Felipe, com você. Oi, boa noite. Perdão pela voz, que eu também estou me recuperando de um resfriado, talvez do ATL, mas queria primeiramente parabenizar, né, pela fala, Natália. E eu anotei aqui, quando você estava falando, uma pergunta sobre o empreendedorismo como um fortalecimento da cultura. E aí me veio um questionamento, tipo, quais são os limites desse empreendedorismo? Porque acontece, né, e eu já vi acontecer na minha comunidade, de alguns parentes, às vezes, extrapolarem, assim, a opinião minha, né, eu abro aí o debate para quem discordar, mas uma venda de cultura, por exemplo, os nossos grafismos, que eu considero uma identidade nossa, uma forma de nos mostrar como estamos, com o que estamos lutando. E eu já vi acontecer de alguns parentes venderem grafismo para pessoas não indígenas, como também outros adereços, como cocá, saia. E aí eu me preocupo porque a gente pode ver essas pessoas não indígenas, né, elas vêm para o território, elas compram isso, tipo, é bom porque fortalece o comércio, né, na região. Mas de que forma essas pessoas que compram utilizam esses adereços ou a pintura? Porque já aconteceu também de pessoas que pegam, colocam na cabeça e brincam de ser indígena, perdão pelo barulho. Então, é um perigo, tipo, é uma linha tênue entre preservação e valorização, né? De colocar a nossa cultura para expandir, mas também uma preservação do que é nosso e do que a gente não pode abrir mão. Então, a minha pergunta é sobre, tipo, como equilibrar essa balança. Não sei se você entendeu bem a minha pergunta.
Não, eu super entendi. Eu acho bem complexo e a gente tem. É muito importante a gente entender que existe cenários e cenários no sentido de costumes e costumes de povos, né? E, por exemplo, a gente tem alguns acessórios, acho que vou colocar como acessórios, que são acessórios que somente aquele povo específico pode usar. E dentre esses acessórios tem uns que pode outras pessoas usar e tem outros que somente aquele povo pode usar e outro não pode usar de forma alguma. E aí tem povos que, por exemplo, somente os indígenas podem usar, é permitido usar cocá. E tem outros que eles deixam usar em não indígenas. E que eu discordo, assim, pessoalmente, particularmente falando, eu discordo disso. Mas que generalizar também acho que não cabe aqui, sabe? A gente vai ter situações e situações. Eu acho que o respeito acima de tudo e entender até que ponto aquilo está respeitando ou não está respeitando. E a minha sugestão sempre é que a gente consiga estar fazendo uma espécie de levando informação para os nossos parentes, porque a gente entende também esse lugar de às vezes necessidade e a partir dessa necessidade financeira está realizando a venda e independentemente da pessoa que está comprando, né? Porque precisa daquele valor para N coisas. Mas a gente está levando para os nossos parentes que realizam vendas dentro das nossas aldeias esse entendimento de que, olha, parente, as coisas são dessa forma, isso aqui é muito importante, e essas pessoas podem estar fazendo isso com esses acessórios que são importantes para a nossa tradição e para a nossa cultura, mas e colocar outras possibilidades também, sabe? Eu vejo em nós, pessoas que estão aqui com um pouco mais de acesso à informação e entendimento, esse dever de estar levando essas informações e estar levando essas coisas. E não só no lugar de crítica, olha, não pode vender isso para não indígena, mas sim no sentido de o que tu acha de estar colocando somente esses produtos aqui para não indígenas e esses produtos vender só para indígenas? Tá fazendo essa espécie de ensinamento mesmo, sabe? E aí fica a critério dele, mas a gente nunca consegue ter o controle das vendas, porque cada pessoa tem esse lugar de vender o que quiser e para quem quiser, né? Acho que não tem nenhuma legislação, inclusive, que tenha essa previsão. Mas a gente, como detentores de conhecimento e entendimento disso, a gente pode, acho que, estar fazendo esse certo ensinamento e até fazer propostas, sabe? No sentido de, parente, olha esse teu negócio, eu acho que a gente pode estar melhorando dessa forma. O que tu acha de estar fazendo essa divulgação para esses parentes aqui? Tá vendendo cocá? Eu posso te ajudar a vender só para parentes cocá. Tu tá vendendo pulseiras e essas pulseiras é permitido outras pessoas usar, então a gente pode estar divulgando para outras pessoas não indígenas e assim tá ajudando até mesmo os nossos parentes nesse sentido. E possivelmente às vezes a gente vê pessoas usando acessórios que não deviam usar, a gente também entrar nesse lugar de estar conversando com essa pessoa não indígena, né, falando, olha, não pode usar, você não pode fazer isso. Acho que eu caminho sempre por isso, porque é um universo de povos, né? A gente já sabe, cada povo, milhões de coisas acontecem, são muitos territórios, a gente não consegue ter esse controle. Mas esse lugar de tentar, né? Cada um com o seu povo, fazendo esse certo controle, assim, ensinamento, levando as informações. Mas, principalmente, eu nem digo necessariamente para com os nossos artesanatos. Eu sempre penso que a gente deve incentivar com as produções que tem dentro dos territórios, para que a gente venha incentivar a defesa da nossa floresta, que ela já está ali posta. Então, todas as vezes que eu tenho colocado aqui o empreendedorismo e empreendedorismo indígena, ele vem desse lugar porque as nossas produções, elas são produções artesanais e elas são produções diferentes. Inclusive, quando fala das produções de pena, tem diversas iniciativas que vêm criticar, né, os nossos acessórios de penas por causa de todo outros universos que, inclusive, vêm do não indígena, de aves de extinção e tudo mais, e quanto que a nossa produção é sustentável, porque a gente espera as penas caírem dos pássaros para usar, para fazer o nosso artesanato.
Então, divulgar também essas nossas formas, que são formas de fazer artesanatos sustentáveis, e sustentáveis nesse lugar de que é em harmonia com a natureza, também é importante. Eu não sei se eu consegui responder. Conseguiu sim, muito obrigado. Ah, que ótimo. Então, agora o Davi e uns 3 minutos, tá? E depois o Lucas Guajajara e depois a Natália responde as duas, pode ser? Tá, ok. Boa noite a todos, né? E é, vocês estão me ouvindo? Alô, tá bom. Sim, sim. Então, a roda de conversa, né? É bastante produtivo pela a Natália, né? Então, é muito importante falar sobre essa questão da empreendedorismo indígena, né? Que nós, estudantes ainda jovens, né? Estamos nas universidades públicas, tanto nas universidades federais, estaduais e particulares, né? Então, e estamos ocupando, né, esses espaços para justamente, futuramente, para a gente ser alguém profissional dentro das comunidades indígenas e também, claro, e a gente tem bastante desafio dentro da UFPA, dentro da universidade, e alguns parentes não possuem renda fixa e vive de agricultor, né? E então o meio de fonte de renda é isso, é a produção de artesanato e produção de farinha de mandioca, principalmente lá na minha região acontece isso, mas de cada povo, né? Então eu deixo meu respeito. Então, acontece aqui no UFPA, né? A gente estuda aqui no UFPA de Belém. Então, de fato, acontece realmente essa movimentação nossa, né? A PIE, juntamente com os membros da associação, possuem a pessoa que fica ali como coordenadoria da cultura, onde busca esses espaços, né? Para exposição de artesanato de sua aldeia, porque aqui no FPA tem vários diversos povos, né, de diferentes lugares, diferentes etnias. Então, a associação facilita a exposição para cada povo indígena aqui na Universidade Federal do Pará. Então, já que eu falei que a gente temos um grande desafio, né, então, a fonte de renda, exatamente que a gente usa. Principalmente, o povo iscariana, e a gente não tem renda fixa, o que me sustentou para eu conseguir me manter aqui na cidade grande como Belém, e para justamente a produção de artesanato que foi enviado pelo meu pai de aldeia para cá. Então, a gente é, vendia, né, artesanatos, e esses vendas foi destinado justamente para pagar transporte, moradia, alimentação e materiais didáticos, né? Então, é muito importante essa questão da empreendedorismo indígena, porque ajuda bastante. Então, ajuda a comunidade também, colabora, na verdade, dá um retorno para a comunidade. Então, isso é muito importante para todos nós, né? E temos que valorizar, exatamente. Tem algumas pessoas que não indígenas eles usam nossos acessórios e justamente para oprimir, né? Tem esse lado positivo, tem um lado negativo também. Então, eu acredito que, enquanto nós, estudantes indígenas, a gente tem que é, saber empreender, entendeu, tudo mais, e justamente para retornar
lecionar a nossa comunidade e, portanto, a comunidade vai reconhecer tudo mais e, com certeza, ajudará a, a comunidade. E a gente vive disso aqui na universidade. É, participam da, da, da oficina, entendeu? A gente lá vende os produtos, tem tudo mais. Então, tem uma prefeitura que faz a oficina de empreendedorismo indígena, então, voltado para os estudantes, né, apoiar nessa situação aí. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande aqui na cidade. Então, eu queria agradecer pela oportunidade e temos que ter ciente disso, né? Com certeza. E somos uma pessoa que pode colaborar com nossas aldeias, né? Então, eu parabenizo a Natália, né? Que faz curso de direitos, né? Então, parabéns para você, parente. Tudo de bom. Obrigada. Lucas, Boa noite. Falando um pouco de empreendedorismo, eu acho tão legal, né, esse eixo, esse nicho, porque principalmente quando é voltado para nós povos indígenas, né? Tipo, de ver o indígena falando de empreendedorismo com o próprio indígena. E eu creio que é, tem muitos desafios, né? Como a Natália mesmo falou. E um dos principais desafios sobre o empreendedorismo é fazer com que o parente enxergue, tipo, lá na frente, entendeu? Tipo, ver que vai dar certo, porque geralmente é isso, não vai dar certo e tal. E voltando para o empreendedorismo, ele também fortalece tanto a cultura como a nossa agricultura familiar, entendeu? Uma vez aconteceu um caso na minha aldeia, né? Ele era eu não sei dizer mais ou menos atribuir, né? Tipo, ele era técnico agrícola, era agrônomo pelo ISPN. E ele estava dando uma aula, né, para minha comunidade, né? E lá, tipo assim, a gente, aqui da nossa aldeia, a gente tem muitas formas de plantar, né? E também tem as suas tradições. E uma delas é plantar em algumas fases da lua, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Que tem certas fases da lua que a planta cresce mais, né? E teve uma anciã que falou para eles, olha, não pode plantar agora porque a lua não é de acordo, porque a lua não tá boa para plantar. Aí ele olhou para ela e disse, olha, eu vou plantar na terra, e não na lua, entendeu? Para tu ver como é que era a ignorância do rapaz, entendeu? E e tipo assim, é por isso que eu digo que nós indígenas, nós estudantes, é que temos que levar, entendeu? Esse conhecimento para nós, para nossas comunidades. Por quê? Porque a gente sabe como que é, entendeu? Os costumes e, e tradições. E voltando e falando nisso, nós adentrando ao empreendedorismo, a minha pergunta é como que eu poderia iniciar, entendeu? Tipo assim, vamos supor, eu tenho uma produção na nossa região tem muito coco babaçu, né? De azeite de coco. Vamos lá, azeite de coco. Como que eu poderia iniciar a minha venda? Tipo, os meios jurídicos. Eu não sei se é jurídico que fala. Eu teria que. Eu não sei reformular a minha pergunta, entendeu? Mas, tipo, como que eu poderia iniciar esse trabalho, esse empreendedorismo? Tipo, eu teria que abrir uma, uma empresa ou mais ou menos isso. É, eu acho que deve ter entendido mais ou menos a minha pergunta. Entendi. Olha, eu acho que tu teria que fazer um curso comigo. Não, brincadeira. Mas são muitas etapas. A parte que estava perguntando seria como formalizar o negócio, né? Sim, sim, como formalizar. Essa parte de formalizar
ela já é mais avançada, assim, sabe? Quando o negócio já dá certo, Sim. muitos parentes vezes que já querem avançar em tudo, já querem, bora formalizar, criar um MEI, não sei o quê, criar empresa. Mas eu Aham. sempre, a minha dica é que deixe isso para depois, para se Sim. o negócio de fato der certo, porque dá um trabalho, envolve inclusive gastos e também energia e tempo para conseguir fazer essa formalização. E aí, às vezes, quer fazer isso no momento inicial e depois o negócio nem vai para frente, ou tu não se identifica, ou não consegue fazer com que seja um negócio lucrativo. Então, a minha dica sempre é: se quer fazer a formalização do negócio, sempre deixa para que essa formalização seja depois do negócio já estar acontecendo, já está vendo que o negócio está dando certo, aí parte para esse lugar mais burocrático de formalizações e etc. Agora, para começar o negócio, é sempre você olhar para o seu território, ver quais são as produções e pensar o que você pode estar fazendo de inovador para que assim esse negócio venha a dar certo. Porque os negócios já estão postos ali, a gente já faz os negócios e desde os nossos avós e antepassados já faziam esse negócio. Vamos supor o óleo do coco babaçu. Isso já está colocado aí de gerações e gerações. Mas o que tu poderia fazer agora de inovador para que o teu negócio viesse a dar certo e fosse lucrativo para ti, quanto E, agora com as informações? E aí pensar em inovações para com o negócio. Às vezes, essa inovação pode ser simplesmente uma embalagem bem bonita para ela conseguir chegar nos mercados, para ela conseguir ser distribuída e conseguir ficar mais conservada a ponto de chegar em lugares mais distantes. Ou, às vezes, pode ser um simples entendimento melhor de comunicação e fazer uma grande divulgação nas redes sociais e alcançar esses espaços online também, que são muito importantes para as vendas hoje em dia. Então, entender como melhor pode estar inovando para que o teu negócio venha a estar alcançando o cliente, a estar alcançando esse lugar de venda, porque quando a gente pensa nesse negócio, a gente tem que pensar que ele vai dar certo quando a gente consegue chegar à venda. E para a gente chegar a essa venda, a gente precisa conseguir os clientes, precisa ter um bom produto e que esse produto venha a estar nos trazendo lucro. Porque se só vender e não trouxer lucro também, ele não está funcionando. E aí, quando tu for pensar, mas qual produto tu fazer a venda, né? Qual seria essa tua ideia de negócio? Olhar para o teu território, pensar nas produções que já existem ali, ou às vezes pensar nos produtores e nos pequenos empreendedores que já estão no teu território, que tu poderia, por exemplo, estar sendo um parceiro. Vamos construir um negócio juntos. tipo Por uma exemplo, cooperativa, né? pode ser cooperativa. A cooperativa já é bem maior, precisa de muito mais esforço, mas eu tinha Mas, pensado mais mesmo em como é o nome que se dá? Não é parceiro, mas é quando criam junto o negócio e dividem depois os lucros. sócio, Não vou lembrar. Mas nesse sentido, Sociedade? é uma sociedade, isso. Uma sociedade, sabe? Por exemplo, minha mãe aqui já está fazendo o óleo do coco babaçu. Como que eu posso estar ajudando ela? Ela produz, eu trabalho com toda a venda e depois a gente divide o lucro. Porque assim você está fomentando a sua renda e de alguém que já está produzindo ali dentro do território, sabe? E principalmente quando você está em um lugar, por exemplo, fora da aldeia que pode estar fazendo a venda e pode estar fazendo essa venda por um preço justo. Tem uma produção de artesanato dentro do meu território e eu posso estar reunindo todas essas mulheres que produzem e construir uma loja na cidade e assim trazer cada uma delas e colocar um preço justo e assim tirando o valor para mim e assim fomentando também a economia de cada uma delas. Porque a gente trabalha no coletivo, né? Acho que as nossas vivências com os nossos valores, eles são coletivos. E como que a gente também pode estar criando negócios a partir desse coletivo, estar fomentando não só as nossas rendas, mas a renda desses que produzem, que têm esses conhecimentos e que podem estar sendo ajudados também a partir do negócio e da nosso acesso à informação, sabe? Então, para vocês aqui que queiram construir um negócio, pensem nas produções que já existem dentro dos territórios e como vocês podem estar inovando para que isso venha a se tornar um negócio e que esse negócio venha a ter muitas vendas. E acho que partir desse pressuposto é muito importante e assim começar a construir
e deixar para formalização, para a etapa final, só depois. Entendi. Obrigado. Alguém mais gostaria de acrescentar, comentar, perguntar? Pode falar. Davi tinha levantado a mão. É, o Davi, eu não vi Fez? aqui. É eu. Yuri, tu presta muita Pode falar, atenção, né, Davi. Yuri? Que eu levantei e baixei rapidola. Tá me ouvindo? Sim. Pode falar. Vou ficar um pouco em pé aqui, que tava sentado ali com a tava doendo. Então, pessoal, é assim, quando a gente trata esse assunto, assim, da questão do empreendedorismo, né? Ainda mais para nós, questões indígenas, é algo ainda que a gente leva um pouco de choque dentro do território, né? Porque a gente sabe que foi por causa do capitalismo que a gente está nessa pequena extensão de terra, né? Só que esse assunto, assim, para nós aqui do povo Gavião, a gente já vem um tempo debatendo, né? Até mesmo que a gente quer transformar essa questão de quebrar esses estereótipos de questão da população indígena, nossa, no caso, né? De povo que não empreende, né? Que está ali só dentro do território, como se não tivesse produzindo dentro do território. E a gente tem um pensamento dentro do território que a gente tá criando até um nome que assim, a gente vai chamar de capitalismo social. É algo que a gente já está falando entre nós, né? E o que seria esse capitalismo social? O capitalismo social, para nós aqui, povo Gavião, ele está sendo mais aquele trabalho em coletividade, em sociedade, né? Igual já foi falado aí, e um pouco do trabalho, e um pouco até da ideia do Lucas, que o Lucas trouxe a ideia. Por exemplo, aqui a gente construiu um PPP, né, de 10 anos, junto com a Vale. E na construção desses PPP, a gente criou vários projetos que a gente já tem dentro da comunidade. Só a gente não tem o beneficiamento desses produtos, né? Que é algo que a gente ainda tem bastante dificuldade. Ano passado, se eu não me engano, foi esse ano, saiu o selo, só que é algo ainda de pouco conhecimento para a nossa comunidade. É legal quando a Natália traz que a gente tem que levar para dentro da comunidade, realmente somos nós que temos que levar essas novidades, né? É igual eu vi nos comentários, aí, tinha parente que ainda não tinha visto a questão até da própria Constituição, né? A 231 e 232. Então, quando a gente vê um parente, igual o Lucas perguntando, da questão do coco babaçu, né? A aldeia do Lucas, lá no Maranhão, né, Lucas? Tá aldeia? Então, lá no Maranhão, é isso? É assim, é assim. É. Lá no Maranhão a gente tem muito a produção, né? Tanto do leite como do mecataço, que serve para fazer o mingau, como também até do próprio carvão, né? Já ouvi dizer, gente falando, nunca comi, a questão do palmito também. Então, tipo assim, nas pindoba, né? Claro. Então a gente vê que tem muitos produtos que a gente já tem uma economia, né? Uma economia familiar, podemos dizer assim. E se a gente for ver ali, uma, duas, três famílias trabalham com esse produto, né? A gente já trabalha nesse capitalismo individual, mas que ele é social dentro da comunidade, né? Porque o que eu vejo a maioria das vezes, quando a gente vai vender esse produto, a gente vai vender para a mesma pessoa e junto, né? Acontece isso naturalmente, não tem aquela questão de eu vender para um fornecedor, sendo que esse fornecedor vem e compra de todo mundo. Mas seria mais interessante se juntasse todo mundo e falasse, ó, o preço do nosso produto é tal, a gente vai vender só por tal. E tem que ser de todo mundo e sair daquele preço dentro da comunidade. Então, pensando nisso aqui, a gente já pensa em questão do próprio beneficiamento. Só que é muito interessante quando a Natália fala o seguinte, que não adianta a gente tentar montar um negócio, querendo ser empreendedor, né, investir, às vezes onde a gente não tem de onde tirar, né? Só se a gente acertar aí num desses projetos que o SPN manda, né? Conseguir um patrocínio legal e fazer esses projetos, né? Mas se não, a gente tem que começar realmente do zero, né? O que que é começar do zero? É tu ver se aquele produto tem uma fonte de renda até no teu próprio local, né, onde você convive, se tem saída comercial, né, e ver até onde você também pode atender, né? Você pode atender a comunidade local, você pode atender até para o município, a próprias escolas. Então, são as coisas assim que a gente pensa. Os próprios restaurantes também que são próximos. Independente do produto, né?
Hoje a gente produz muito aqui, assim, falando do meu povo, mais assim, né? O povo Gavião Acredita TG, a gente tem muito uma produção de peixe, tem uma produção ali de uma castanha, e a gente sempre busca benfeitoria para esses produtos, né? Então, para a gente poder comercializar ele, por exemplo, a gente passou agora a Semana Santa, né? Então, na própria Semana Santa, é o tempo que a gente consegue mais agregar valor nos peixes, né? E o peixe é da própria comunidade, no próprio território. Aí as pessoas saem das vilas próximas e vêm comprar dentro da comunidade. Mas, assim, para a gente chegar até esse ponto, é mais um trabalho boca a boca, né? É um trabalho ainda que, para nós, comunidade indígena, ainda é um trabalho formiguinha, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de empreendedorismo dentro de território, dá aquele olhar assim impactante, né? Até porque tem várias leis aí que proíbem qualquer coisa dentro do território, ainda mais em terra indígena, né? E fora isso, ainda tem coisas que a gente tem que começar a quebrar, né? Então é isso, pessoal. Vamos construir junto. O que a gente puder contar, a gente está aqui. E falando para o Lucas diretamente, aquele negócio lá que tu pediu para mim, ele fala um pouquinho de uma construção de projetos de coco. Aí esse projeto de coco foi a gente que construiu. Depois tu dá uma lida lá que vai te dar uma força também, se realmente tu quer empreender no coco babaçu, beleza? Obrigado, pessoal. Ah, massa demais. Eu estive ano passado fazendo uma formação com os Gavião na Campetier do Cacique Ricardo Tratoré e consegui entender um pouco desses contextos e, de fato, já teve algumas vezes que, em alguns espaços que eu estive falando sobre o empreendedorismo, houve essas críticas da gente estar utilizando essas palavras e adequando para o nosso território, né? E eu tenho colocado o quanto que são lugares criados e que estão postos para a sociedade e que a gente pode utilizar também. Se existe um mecanismo de criação de negócio e que esse mecanismo tem dado muito certo e que a onda de criação de negócios é empreendedorismo, a gente pode utilizar disso para construir e construir a partir de nossas visões, a partir de como a gente vive, de como a gente vê a vida. E diversos outros termos a gente pode esse processo de adaptação mesmo, sabe? E inclusão para com as nossas formas de viver, e eu vejo o empreendedorismo dessa mesma forma. Eu não sei se o capitalismo, para mim, já é uma palavra muito forte, mas eu acredito muito que a gente pode estar revertendo, acho que se chama ressignificar as palavras, né? E o empreendedorismo é disso, porque o empreendedorismo está posto e é muito sucesso aí fora. E a gente pode utilizar isso das nossas formas. E o quanto que a gente pode fazer isso antes que venha um não indígena e faça e utilize dos nossos conhecimentos, como sempre foi colocado aí. E eu digo isso porque a gente sabe o quanto que acontece de negócios que são negócios indígenas feitos por não indígenas, que eles utilizam desses nossos conhecimentos, das nossas produções e fazem negócios e conseguem lucrar muito. Enquanto a gente, que recebe o conhecimento dos nossos avós e nossos antepassados, não está lucrando nada e às vezes está passando até por momentos difíceis de situação financeira ou necessidade econômica por não estar utilizando de um negócio nesse sentido. E eu digo isso muito porque eu já vi diversos casos nesse sentido. Turismo, então, às vezes a gente não cria um turismo dentro do nosso território, que geralmente são um território muito lindo, e principalmente, gente, quando a gente cria esse negócio, quando parte da gente, a gente tem todo cuidado para que seja com harmonia com a natureza. A gente não cria negócios para que venha de alguma forma prejudicar a natureza. A gente tem esse cuidado e tem esse controle. E quando a gente não faz isso, vem um outro não indígena e faz sem qualquer cuidado, visando somente a economia e somente o lucro. E a gente pode visar o lucro, mas quando é parte de nós, a gente visa o lucro, mas sempre com cuidado com a natureza, com cuidado com a mãe terra. E eu acho que por isso que é tão importante partir da gente, partir também do incentivo da gente para com os nossos parentes, sabe? Porque a gente tem esse cuidado. E para mim, vale tanto a pena cada vez mais levar esses conhecimentos e a importância do empreendedorismo indígena
para que essas ideias inovadoras partem de nós. Porque eu sei que quando for da gente, a gente tem cuidado. Eu já vi, por exemplo, alguns casos de turismos que não são ecológicos, que estão sujando os rios, que estão jogando lixo nos rios, que não tem qualquer cuidado, que tem que cortar árvore para fazer uma trilha. E quando a gente já conhece os nossos territórios, a gente jamais vai fazer coisas desse tipo, sabe? E isso é aplicado para o turismo, é aplicado para a agricultura, como foi colocado, né? Que o parente não estava respeitando lá a questão da lua, só queria plantar e falou que era a terra. Isso vai total contra os nossos costumes. E quando é a gente que faz aquele negócio, a gente vai respeitar aquele dia que não pode, a gente vai respeitar aquela cultura, a gente vai respeitar aquela mulher que pode estar, por exemplo, no seu período menstrual e não pode tocar na terra, não pode tocar em alguma coisa. A gente respeita todos esses costumes. Então, o quanto que é importante a gente estar fazendo e que a gente pode se apropriar dessas palavras e que a gente pode se apropriar desses espaços, porque quando a gente se apropria, a gente faz de acordo com o nosso bem viver. Eu acho que isso é mais importante. E como que a gente faz de acordo também com a preservação da própria natureza. Eu creio que seja um empreendedorismo sustentável, né? Por isso que é empreendedorismo indígena. Eu acho que quando vem com essa palavra indígena já diz tudo, né? Já é sustentável, já preserva, já conserva, já faz tudo. Então, Sim. falando de empreendedorismo indígena, a gente fala assim, desculpa aí, mas é empreendedorismo indígena. Nem precisa falar que é sustentável, nem que nada disso. Uhum. Porque a nossa própria vida já está intrinsecamente ligada com a mãe natureza, está ligada com o nosso território, e que a gente não faria nada para prejudicar ele. Sim. Eu tô falando agora eu esqueci como é o nome, meu Deus? Desse último que vai pessoas para visitar, agora eu esqueci o nome, a palavrinha específica. Turismo, né? Sim, eu lembrei de uma cidade aqui, né? Que é da região onde minha esposa minha sogra. Lá eles fizeram uma parceria, né? O pessoal lá, algumas aldeias fizeram uma parceria com a prefeitura e o secretário de Cultura conseguiu trazer pessoas de fora do Brasil para fazer turismo dentro da reserva, entendeu? Para fomentar a para fomentar é, como é que eu digo, para fortalecer a cultura, né, e fomentar o recurso deles, entendeu? Agora eu não tô lembrando da palavra, mas fomentar. Eita Deus, agora eu esqueci. Oi? A economia local? Para fomentar a economia local, entendeu? Com essa parceria que eles fizeram com a prefeitura. E até onde eu andei conversando com ele, né, com esse secretário de Agricultura, ele disse que estava dando super certo, entendeu? É, levando essas pessoas, né, que geralmente são europeus, a última vez foram os franceses para lá, e conseguiram fomentar bastante, né, com vendas de artesanatos, né, e até mesmo conhecer as reservas, né, porque todo mundo sabe que nossas reservas indígenas são muito lindas, comparado a outros locais. Nossa, gente, o negócio indígena voltado para o turismo, ele é muito interessante, muito mesmo, porque ele sempre trabalha com coletivo e atua com diversas frentes para a defesa do nosso território. Porque geralmente o turismo, ele não liga só àquele ganho por estar levando a pessoa para conhecer, mas vai envolver as outras produções locais ali, os outros empreendedores que estão ali e que vão ter acesso a um público que vai ali dentro comprar, sabe? Então, quando você consegue trabalhar com turismo indígena, você consegue levar e ali dentro ele consegue ajudar outros parentes que também têm venda. Você pode até, inclusive, fazer pacotes, né? Assim como está posto geralmente dentro do turismo. E, para além disso, você consegue estar levando pessoas para dentro do território para estar conhecendo um pouco mais da cultura do teu povo, entender, por exemplo, as problemáticas que vocês vivem, os desafios. É uma forma sempre de estar divulgando a cultura e o viver indígena daquele povo quando acontece o turismo ali dentro, porque eles vão para dentro do território conhecer, né? A Tatiana tava com a mão levantada? Tá ainda? Ah, eu tava. É que eu não sabia quando o povo ia parar, né? De perguntar aqui. Eu tava esperando. Ainda dá tempo de falar aqui?
Dá Eu, sim. tá. Boa noite a todos. Eu achei super interessante, assim, essa temática. Eu achei que a Natália está sendo uma divônica aqui, explicando passo a passo, assim, com palavras bem simples, deu para entender super bem. E eu acho que essa temática de direitos dos povos indígenas com o empreendedorismo casa muito, porque não faz tanto tempo que as pessoas não indígenas tiravam vantagem de nós, né? Justamente por nossa falta de conhecimento a respeito de economia básica, de empreendedorismo. Tanto é que eu penso assim que a gente não tem muita ganância, né, quando a gente está produzindo. A gente não pensa em produzir em larga escala, é, pensando só no nosso bolso, né? Tanto é que meu avô falava que quando ele olhava para o caminho da roça assim, ele falava, se fosse um branco já teria uma estrada gigante aqui. E o meu avô, ele tinha conhecimento bem básico, assim, de matemática, né? Ele era um dos poucos indígenas que tinham conhecimento básico de matemática. E justamente por causa dele, muitas pessoas não indígenas que tiravam vantagem dos nossos parentes, né? Falavam assim, eu vou te dar 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, mas eu vou te levar para o mato para te tirar cipó por um mês. E o pessoal ia, entendeu? Porque não tinha conhecimento, não tinha esse de demanda, procura, oferta, margem de lucro, entendeu? Então eu acho que essas duas temáticas casam muito, são muito importantes assim para o nosso povo e tal. E eu tenho 3 perguntas assim, mas são bem simples. A primeira é como eu queria saber mais sobre o selo, algum selo que você tinha falado no começo para dificultar o trabalho de atravessadores, né? Eu queria saber um pouquinho mais desse e como que funciona a imposição de preço nos artesanatos, nos produtos, e se essa imposição varia assim, de local para local, e se uma formalização, uma padronização de preços, como o Davi estava falando, seria melhor do que uma imposição assim singular para cada vendedor, ou seria melhor tipo, padronizar assim para todo mundo da aldeia, município, tanto faz, seria melhor assim. E a terceira é que se você faz você oferece algum mini curso assim para empreendedorismo indígena, né? Que se você oferecesse, eu queria muito fazer, assim, achei bem interessante. E é isso, assim. Ai, que legal. Vamos lá. Por parte. O selo se chama Selo Indígena do Brasil e ele foi criado pela uma iniciativa do MPI com a FUNAI. Ele é emitido pela FUNAI, foi criado esse ano em específico. Eu não tenho tantos conhecimentos, mas eu já vi, por exemplo, alguns territórios que já está passando, aí faz o cadastro na associação, está chegando para as associações, aí quem faz produções locais vão até lá na associação, tem os dias marcados, aí faz o seu cadastro como produtor indígena e aí depois recebe o selo. Esse selo, ele vem justamente nesse lugar de estar colocando produtos que são indígenas, porque, inclusive a gente às vezes vê no mercado produtos que não são indígenas sendo vendidos como produto indígena. E aí ele vem dar esse selo meio que de qualidade, de autenticidade, que é um produto indígena. Coloca também o local que ele é produzido, porque às vezes chega produto em diversos lugares, não sabe nem de onde só chega o produto. E também para dar essa garantia, para que com esse selo ele acaba tendo um valor maior do produto para comercialização, para estar vendendo, e quebra um pouco desse lugar de estar vendendo para esses atravessadores, que depois vai vender para terceiros. Com o selo, consegue fazer com que o produto ele tenha uma melhor qualidade, consiga chegar a melhor lugares. E aí, sobre o preço... sobre o curso primeiro. O curso se chama Horizonte para Jovens Indígenas. Ele acontece dentro da aldeia e o que a gente pode estar fazendo é fazendo alguma articulação para que eu leve dentro da aldeia. E aí a gente pode fazer na tua aldeia e eu não tenho tanto tempo assim, mas a gente pode estar conversando e qualquer um de vocês. Vocês podem estar seguindo lá a organização que eu faço parte. Não sei se eu falei que é a Ecojovem. O Instagram é ecojovem.br. E lá no Instagram tem diversas informações. E acho que tem também o site que conta mais sobre o projeto. O Yuri pode passar também o meu contato depois para vocês, para a gente conversar melhor. Quem sabe também já não é uma nova demanda aqui de ter uma outra formação só sobre empreendedorismo, só sobre preço. O Yuri está anotando aí as coisas.
Mas, e aí vocês podem estar vendo melhor como funciona o curso. Ele é em todo o Brasil, e tem outros professores também que dão aula em outros lugares. Eu tenho metido mais a dar aula aqui pelo Pará, porque é mais fácil para mim ficar indo e vindo e ficar muito distante depois para mim para outros estados. Mas eu sei que tem outros professores também, porque é um curso a nível nacional. Eles não estavam conseguindo alcançar tantos lugares na Amazônia, porque é muito difícil o acesso aos nossos territórios, a gente sabe. Mas eu sempre dou uns pulos para conseguir chegar aqui nos territórios dentro do Pará. Mas também estou aberta a convites para levar para outros lugares. E quanto ao preço, a gente tem uma etapa dentro do curso que é só sobre a precificação do produto. Um dia desse até deu uma oficina, eu acho que tem no YouTube essa oficina só sobre preço. Que o preço, não tem como a gente conseguir estabelecer um valor fixo, assim, por cada produto, gente, porque o preço ele precisa passar por várias etapas e os nossos parentes, geralmente, eles não fazem essas etapas para conseguir chegar a esse preço final, esse preço de mercado. E essa etapa, ela vai desde colocar ali o valor, por exemplo, do seu trabalho dedicado para conseguir chegar a esse produto, que geralmente, e é uma coisa que é feita pelos brancos, é colocar o valor dos custos, e aí, a partir desse valor do custo, coloca mais um valor em cima e assim chega esse valor final. E a gente não pode só colocar o nosso valor do custo, porque perpassa por outros lugares, que esses lugares são desde o nosso tempo dedicado a fazer aquele produto que precisa ser também remunerado. E aí já vi, por exemplo, os parentes que passam o dia na roça para pegar a mandioca para fazer a farinha, quando chega na hora coloca só o preço daquela mandioca, daquela produção de farinha. Não coloca o tempo que foi gasto, que ficou na roça, que ficou ali na beira do fogão para fazer toda a farinha e depois está vendendo. E aí esse preço às vezes não compensa por o trabalho gasto. E aí se não tá sendo pago aquele trabalho que foi realizado, não está sendo um preço justo. E isso se aplica em qualquer outro produto. E para além disso, os nossos produtos indígenas, eles têm valores ancestrais e esses valores não são mensurados. E como que a gente consegue colocar esses valores também dentro de um produto, sabe? Isso sempre é uma questão, e para mim é muito importante, porque às vezes quando a gente vai ver, por exemplo, artesanato que os parentes estão vendendo, a pessoa fala, é muito caro, é muito caro. Mas não está só no valor, e que a miçanga é muito caro, inclusive, mesmo, para conseguir chegar a esse produto. Mas está todo um conhecimento e dedicação que é passado de geração em geração, e que esse valor precisa estar dentro dos nossas produções e dos nossos artesanatos. E por isso que precisa ter um preço mais alto. E que os parentes não podem estar vendendo por preços baixos, porque isso é a própria valoração dos nossos produtos, sabe? Então, lá no curso eu coloco um pouco dessas etapas. Eu não consigo explicar exatamente aqui para vocês, né? Porque demora um pouco mais, precisa ser visto com calma, e tem os exemplos. Mas, quem sabe, em um outro momento, ou a gente consegue fazer a formação dentro com o povo de vocês, com a aldeia de vocês. Mas é isso, sabe? Não dá para a gente colocar um preço único, porque são diversas questões que vão para chegar até o preço final, e são diversas produções, e trabalho artesanal, e às vezes trabalho mais. E a gente ainda tem uma outra coisa que sempre vai fazer com que o nosso preço esteja mais alto. Esse deslocamento da aldeia para esse local que vai estar vendendo. E às vezes tem que pegar um barco, às vezes tem que pegar um ônibus, tem que pegar um monte de transporte, que isso vai gerar custos para poder chegar a esse local de venda. E isso vai depender de território para território. Então, os custos eles realmente vão variar, mas eles precisam que, acima de tudo, sejam preços justos. Acho que esse é o principal. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Respondi? Respondeu sim, obrigada. De nada. O David quer falar alguma coisa? Se for falar, falar rapidinho. Tinha levantado a mão? É, Davi. Só rapidamente, essa questão da valorização dos nossos produtos, né? Como a Natália falou, é muito importante isso que acontece na nossa região, lá lá no Baixo Amazonas, do estado do Amazonas. Então,
Com certeza, Natália, acredito que eu vou conversar com a nossa associação, né, do nosso território, para justamente é, precisam dessa orientação jurídica, entendeu? Dessa valorização. Então, eu vejo que lá na minha aldeia acontece exatamente isso. E muitas das vezes brancos, né, que compram estoque, eles baixam muito o preço da farinha. Eles não sabem a distância, a demora na produção, tudo mais. E acredito que com essa informação, com essa orientação, né, e vai ajudar bastante do meu território, no caso, só da minha região, né? É isso. Obrigado. Ah, gente, muito importante é que não precisa necessariamente eu ir até o território de vocês e fazer a formação completa. Vocês aqui já são detentores desses conhecimentos e desses entendimentos, né, sobre valores, sobre empreendedorismo, e são super capazes de estar informando. Não precisa ser nesse local fechado, assim, de ser um curso, uma formação, mas sempre estar orientando os parentes das aldeias de vocês, né? Estar compartilhando o conhecimento que vocês vão adquirindo, e vocês com certeza podem ser essas pessoas a estarem projetando esses conhecimentos e levando para as aldeias a partir do que vocês aprenderam hoje. Acho muito importante, mesmo que de uma forma informal, mas podem também, é claro, né? Oi, Muito bem. eu posso Oi? falar um pouco? Só uma Bem perguntinha rapidinho. rapidinho. É Pode rapidinho ser? mesmo, é rapidinho. Tá bom. Que eu tava com vergonha de arribar a mão, aí eu tava tentando lembrar da pergunta para a menina. Eu não sei se vai ser uma pergunta ou se é minha dúvida. Esqueci o nome da menina agora. Boa noite, viu? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Não, eu só queria saber, para nós ser empreendedores, pergunta para a menina lá, precisa de algum registro, sei lá, alguma coisa para a gente ser reconhecidos? Vamos lá. Para o selo indígena, né, para te colocar o selo no teu produto, basta a tua associação te reconhecer, aí tu vai lá com a tua identidade e eles te cadastram. As próprias associações estão fazendo esse cadastro. Agora, para ser empreendedor, basta tu realizar a venda a partir de um produto que tu tá fazendo ali, construindo como uma venda normal. O empreendedor é apenas uma palavra técnica, sabe? Que é usada para essas formas de venda que a gente sempre fez. Aí eles usam o termo empreendedor. Mas o empreendedorismo, ele é nada mais do que fazer esse negócio, realizar essa venda, só que de uma forma mais criativa, de uma forma mais inovadora. E aí entra como que a gente pode se apropriar disso. A gente não vai só vender o óleo de coco. A gente vai colocar em um vidro que vai colocar o nome do nosso povo, e a gente vai colocar um nome no negócio, e esse vai ser uma palavra indígena, sabe? Isso é uma coisa inovadora que a gente faz de diferente, porque a venda do óleo de coco sempre foi feita, mas o que a gente pode estar fazendo agora de inovador para fazer com que esse negócio, de fato, venha a acontecer e consiga alcançar outros espaços? Então, esse é o empreendedorismo. E para realizar essas vendas não precisa de nada. Basta a gente ter um bom produto e conseguir chegar nesses clientes e realizar a venda. Aí já somos um empreendedor e já temos um negócio. E essa é a primeira parte de ter um negócio. Após isso, para a gente, se quiser se formalizar, quiser ter um MEI, CNPJ, e que às vezes abre os editais, né, de fortalecimento de negócios indígenas, que aí a gente pode se inscrever para conseguir algum tipo de financiamento para ajudar no negócio, é sempre bom ter um CNPJ. E aí parte por um processo que é dentro do próprio governo, que aí lá no site se inscreve. Mas isso já é uma etapa depois, sabe? Isso não é necessário isso para que se torne um empreendedor. Para se tornar empreendedor é bem fácil, é realizar a venda a partir de um negócio inovador. Aí depois vem essa etapa de formalização que eu falei anteriormente, que aí pode estar fazendo CNPJ e construindo o MEI, que é bem melhor para conseguir formalizar o teu negócio, participar de editais e tudo mais. E aí, para ter o selo de negócio também indígena,
é só falar com a tua associação e ver como é que eles vão fazer a tua forma de inscrição, mas eu sei que precisa da identidade, porque eu estava em um território que eles estavam fazendo a inscrição, e aí foi dessa forma, tinha que ir lá na associação e levar a identidade que eles escreviam lá. Aí depois eles distribuíam o selozinho e colocavam no teu produto. Respondido? Tá, entendi. É porque a gente tem que começar lá de baixo, né? E complementar um pouco aqui a fala do Davi, né, Cícero? Porque nós aqui na aldeia também, a gente faz uma... Aqui tem um time profissional, né? Aí a gente faz a equipe, né? A gente faz a camisa com a marca. Aí a gente vende, né? Por aqui, pelas reservas, até mesmo para fora, né? Que eles fazem pedido, mas é só para consumir, acho que na aldeia mesmo. Não, mas eu acho que os negócios indígenas, eles têm que partir desse mesmo lugar. A gente começa vendendo para os nossos próprios parentes, e conforme a gente vai crescendo, a gente consegue alcançar outros lugares. A gente nunca deve partir desse lugar de, eu quero vender, já quero vender para todo o Brasil. A gente tem que começar vendendo localmente e aí se expandindo e conseguir alcançando outros lugares. E eu gostei muito desse negócio, ainda não tinha visto um assim. E eu acho muito inovador, porque a gente tem um monte de parentes que jogam, né? E aí conseguir vender as camisas, eu acho que é uma ideia muito legal, que vocês com certeza podem estar expandindo depois e vendendo para outros parentes de outros povos e tudo mais. É, Divulgar, quando acho que você tem o... pode divulgar no Instagram, né? Para outros parentes encomendarem de vocês. Tem o movimento, né, na TL, aí a gente leva, né? Aí é rapidinho, sai tudo. Eu achei super inovador. Obrigada, viu? Era isso. Então, pessoal, vamos caminhando aqui já final, né? Eu queria agradecer a Natália pelas palavras, pela conversa de hoje, foi ótimo. Aprendi bastante e eu queria que a Natália fizesse sua fala final. Vamos lá, tanta coisa, né? Já falei tanto, cheguei minha garganta já foi embora, assim. Gente, eu espero muito ter contribuído de alguma forma. Queria colocar para vocês o quanto que tudo que eu falei aqui é isso aqui, assim, comparado ao tanto de conhecimentos que tem sobre cada assunto, sobre cada tema tocado. E que espero muito que tenha despertado interesse em vocês e que vocês possam pesquisar mais sobre depois, possam buscar mais, estar se aprofundando nesses conhecimentos e nessas informações, porque existem muitas possibilidades. A gente sabe das dificuldades, né, e quanto que as coisas são difíceis para nós indígenas, mas também o quanto que a gente pode sempre estar procurando por essas oportunidades, estar se informando e ajudando os nossos povos, né? Que a gente, quanto universitários, a gente tem essa missão e a gente pode correr para onde for, mas a gente está intrínseco já na nossa vida é ajudar a nossa comunidade, ajudar a nossa aldeia, e o quanto que a gente pode utilizar não só dessa formação que eu estou e dessas coisas que eu estou contando aqui, mas das outras, em prol do nosso povo, em prol da nossa própria ancestralidade, né? Como se coloca o nosso ditado dentro do movimento. Agradeço a todos que estiveram aqui, todas as perguntas, gostei demais de conversar com vocês. Fiquem sempre super abertos a falar comigo. O meu Instagram é Natália Mapuá também, se vocês quiserem me seguir. Se quiserem perguntar outra coisa depois, estou super aberta. Muito obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Antes da gente finalizar, eu queria pedir para o Francisco Tucano, né? O novo assessor técnico do Pipo, poderia se apresentar rapidinho. Eu acho que vocês estão Olá, ouvindo. pessoas do People, boa noite. Boa noite, Chico. Estamos ouvindo. Boa noite. Sim. Que faz parte desse programa, né? Mas também da oportunidade
né, na universidade, e esse é mais um pedacinho do programa que pensa a formação não só não só da permanência, né? Só num recurso de se manter naquele período, mas pensa além disso. Eu sou o Francisco, Francisco Sarmento, eu sou do povo tucano. Eu estou agora, né, entrando num People para estar acompanhando o processo acadêmico de vocês. Deixa eu me apresentar melhor. Eu sou da região do Rio Negro, para quem não sabe, o povo não está nessa região do Alto Rio Negro, ali aquela parte do Amazonas, né? E assim como muitos de vocês também saí para estudar, pude estudar sem, sem recurso financeiro, na verdade, de início. Somente depois, na pós-graduação, aí já fui ter bolsa, mas foi bem diferente o meu processo, né? Através do Enem, e fui buscar um curso muito difícil, das ciências humanas, das ciências sociais, né? E assim, eu sou antropólogo, de formação, também sou estudante, sou acadêmico pela UNB, na Universidade de Brasília. Estou concluindo aí, entregando meu trabalho final do doutorado, mas sempre estive acompanhando desde cedo os processos da educação de estudantes indígenas, sobretudo no Amazonas, na região do Rio Negro também. Para quem não conhece, tem uma terra chamada Terra Indígena Rio Tea. Lá na região, eu sou de lá. É porque é grafado de forma errada, né? É Tea, mas assim, a pronúncia mesmo é telhar. Aí nos últimos anos, eu estive cuidando também do processo da minha formação e, e também acompanhando, na medida que a gente pode, os processos de direitos sobre a educação escolar, a educação de ensino superior, os processos de permanência, né? E também dando aula para muita gente aí das disciplinas que eu sou formados. Juventude, velhos, seja indígena e não indígena, porque também a gente tem que formar não indígena para a compreensão das coisas. E o meu com vocês, como eu disse, esse processo acadêmico, né? Como que vocês estão andando, como que estão na universidade, quais são os resultados disso, né? Aquela questão mais do respaldo, né? De saber se estava valendo a pena os recursos, esse investimento, né? Essa formação política. Então, vou estar junto com vocês nas rodas de conversas, nas oficinas, mas também estar acompanhando os documentos, e também os resultados, né? Daquela coisa assim, para saber mesmo como vocês andam, mas de forma muito tranquila, assim. Sempre que precisam, podem contar com a gente, podem escrever, né? A, a, pelos e-mails que vocês já conhecem, por telefone. Eu sempre vou estar à disposição para atendê-los nesse sentido.
e eu estou procurando conhecer ainda. Já vi muita coisa, como estão, já vi, fiquei muito curioso também de ver todo mundo, a maioria, né? Alguns aí ficam só com a foto, saem, né? É bom sempre manter aí a câmera ligada, tá? Eu vi que tem estudantes de todo o país, tem algumas partes do Brasil, né? Algumas regiões que tem mais, tem outros que tem um. Eu vi também que tem gente do Rio Negro, tem inclusive do povo tucano. Isso é muito bom saber disso. Estou bastante animado. Eu sinto que vocês também estão muito tão animados, até pelas contribuições que vocês têm dado é, na, nas rodas de conversa mesmo, né? E isso serve para pensar o protagonismo, não só a questão acadêmica, mas também ela deve estar junto de uma formação mais sólida, humana, social, uma visão mais abrangente das coisas. Eu gostei muito de estar com vocês, então a gente se vê sempre, tá? Quero dar os parabéns a Micaela pela mediação, né? A Natália, eu gostei muito do assunto, fiquei muito curioso também, cheio de perguntas, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades para estar. Peço desculpa pelo início, eu tive que mudar de internet, que não estava funcionando. Uma boa noite a todos. Obrigado, Francisco. É, seja muito bem-vindo ao People Obrigado, novamente, Yuri. né? Esse é o Francisco Sarmento Tucano, gente. Gostaria de agradecer a Micaele, né, pela mediação da roda de conversa. Gostaria de agradecer também a presença de todos, a Natália, né, pela falas e comentários e resposta que os estudantes fizeram, né, as perguntas. Gratidão. Com certeza você contribuiu, né, de alguma forma. É, é muito curioso, né, com algumas questões, com algumas perguntas. Tive bastante curiosidade em relação a essa questão também, né, que eu só ouvia falar, né, nas redes sociais, você fazendo curso ali com os parentes. E aí você trouxe aqui para a gente para compartilhar um pouco disso que está ligado ao direitos indígenas, né? Não está fora nesse sentido. Então, só queria agradecer e não sei se a Camila ou a professora Luciana queiram falar ou comentar alguma coisa para a gente. Eu queria, né, pedir também para vocês abrirem a câmera, quem estiver com câmera fechada, para a gente poder registrar o momento junto à Natália. Camila, queira comentar, professora Luciana, falar alguma coisa? Oi, Natália. Meu nome é Luciana. Eu trabalho aqui no Pipoco, com essa galera aqui que você está vendo hoje à noite. E queria te agradecer pela sua fala, foi muito legal. Já estou cheia de ideias aqui para trazer para os nossos alunos, que a gente tem uma atividade depois disso, depois dessa roda de conversa. Você me fez pensar em várias coisas legais para dialogar com eles. E então é isso. Queria te agradecer muito por estar aqui hoje com a gente e um abraço bem grande. Obrigada, viu? Camila? Bom, queria agradecer também a Natália, né, por ter aceitado aí o nosso convite de vir passar esses momentos aqui com a gente, contribuindo aqui, né, com a nossa roda de conversa. E também queria aproveitar aí para dar as boas-vindas para o Francisco, né, e falar para todo mundo que a gente vai incluir ele nos nossos grupos, então vocês vão ter aí o contato dele também, né, para começar esse diálogo com ele, também tem o número dele. O Francisco vai fazer, então,
essa parte do acompanhamento, né, acadêmico, dos documentos de vocês, tá? Então, bem-vindo aí, Francisco, chegando para somar aí com a gente. Eu acho que é isso, né, Camila? A gente vai registrar o momento, né? Quem tiver com câmera aberta, quem tiver não tenha passado o batom, pode passar enquanto a gente organiza aqui, né? É, mas vamos lá. A primeira tela para a gente tirar o print, né? Sorriem, a primeira tela. Bom, passar para a segunda tela. Passar para a terceira tela. Pronto, gente. Então, é isso, parentes. Terminamos a nossa roda de conversa às 20 horas e 58 minutos, no horário combinado, né? Novamente, gostaria de agradecer a Natália por ter contribuído com a gente nessa roda de conversa, né? Obrigada, Natália. E, e até mais, né? Em outras oportunidades, em outros lugares, com certeza a gente vai se encontrar. Então é isso, gente. Boa noite, Yuri, viu? Yuri,